Querido Deus, Pai Santo, estamos em Tua presença. Obrigado, meu Deus, pela Tua bondade, pela Tua graça manifestada em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela Tua igreja, pela comunhão que temos, meu Senhor. Obrigado pelos nossos irmãos e amigos. Toma em Tuas santas mãos cada vida. Ajuda, Senhor, socorre os que estão necessitados, aflitos, enfermos. Dá, meu Senhor, alegria e gozo, prazer, meu Senhor, àqueles que estão bem, te servindo, te amando. Opera na igreja, opera, meu Senhor, na vida da juventude e nos ensina, Senhor, a te servir melhor, dando apoio ao teu povo, meu Senhor, e o crescimento da igreja local. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. É algo maravilhoso para cada um de nós aprender a palavra. Eu sei que é trabalhoso. Ontem eu conversava com um casal na igreja, e fui pregar numa outra igreja da nossa convenção, e conversando com um casal a respeito do o tempo do nosso aprendizado. É muito difícil. O meu foi muito sacrificado. Não é que eu não continue aprendendo, mas aquela base, aquela formação. Eu, inclusive, adoeci, porque eu era comerciário, trabalhava no comércio que já tem uma carga de 8 horas, e fazia cursinho e fazia teologia. Tinha que conciliar isto dentro dos horários. Desencontrava o dia. Só sei que me rendeu uma úlcera péptica e eu tive realmente momentos difíceis. Passei um tempão assintomático, mas depois tive que entrar na faca. Tive que entrar no bisturi do doutor. Ainda bem que fui muito bem sucedido. Deus tem me conduzido de uma forma profunda e maravilhosa. Até nisto. Passei por uma cirurgia exploratória, foi algo grandioso no aspecto da cirurgia em si, porque não tinha tanto recurso na época, mas estou eu aqui, 30 anos, mais de 30 anos depois, né? E vivendo muito bem, glória a Deus. Não é obrigado, não. É muito bem, glória a Deus, e com muita felicidade, com relativa saúde e disposição para fazer a obra do Senhor. E a nossa leitura hoje é o Salmo 88. Só 4 versículos do Salmo 88, 4, 5 versículos. Salmo 88, versículo 9. Vamos aprender juntos, porque vale a pena. Dá trabalho aprender, mas eu que não tenho essas coisas todas, aprendi e consegui guardar até hoje, contribuir com a Igreja do Senhor Jesus. Imagina pessoas que são crânio, aqueles que tem o QI lá em cima e tal. Então, com certeza, esses sairão melhor do que eu. Vamos aprender, porque vale a pena. Vale a pena ser crente, vale a pena servir ao Senhor, e vale a pena se sacrificar por uma coisa tão nobre. Então, Salmo 88, versículo 9. E o salmista estava consciente da fragilidade humana. A minha vista desmaia por causa da aflição, Senhor. Tenho clamado a Ti todo dia. Tenho estendido para Ti as minhas mãos. Mostrarás Tu maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão para Te louvar? Será anunciada a Tua benignidade na sepultura? Ou a Tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as Tuas maravilhas nas trevas e a Tua justiça na terra do esquecimento? Eu, porém, tenho clamado a Ti.
Eu, porém, tenho clamado a ti, e de madrugada te envio a minha oração. Maravilha do céu, maravilha. Uma das razões pela oração de madrugada é porque todos os fiéis adoradores, no passado remotíssimo, trabalhavam muito aproveitando a claridade do dia, dormiam muito cedo para refazer as energias e as forças, mas de 7h30, 8 horas da noite até 2, 3 da manhã, dá uma soneca muito boa. Eles dormiam muito cedo, acordavam de madrugada e iam orar. Quem tinha mais domínio sobre o sono, orava, tinha visões de Deus, ouvia a voz de Deus, meditava, compunha, recebia instruções para viajar, para ir realizar uma missão, porque a obra de Deus é divina, mas ela é feita pelas mãos humanas. A obra é divina, mas é realizada pelas mãos humanas. Foi ele que determinou pela sua própria bondade. Então, meus queridos, aqueles homens, aquelas mulheres buscavam a Deus de madrugada. E as mulheres faziam isso sim. Nós encontramos o testemunho histórico daquelas mulheres extraordinárias que não são mencionadas. Aquela questão cultural que aborrece alguns. Não são mencionadas. Mas eu que iniciei e realizei durante vários anos o simpósio da mulher cristã, e tudo que veio às minhas mãos para fazer eu fiz, tudo que Deus me direcionou a fazer eu fiz, e enquanto eu tive liberdade eu estava criando. Não falta criatividade para quem tem comunhão e liberdade. Tem liberdade, tem comunhão, tem a criatividade e pode fazer aplicação, maravilha do céu. Para mim, pastorear não foi, é uma ação, um ofício, uma atitude, uma missão prazerosa, e onde eu pude realmente criar. Eu criei espaço para mim, criei espaço para os outros, mas eu fiz e aconteci para a glória de Deus e a edificação de muitas vidas. Então, o resultado, meus irmãos, é que é um salmo maravilhoso. O salmista, como eles não tinham a doutrina da vida eterna, da ressurreição, não tinha. Então, ele mostra aqui uma espécie de limitação. Ele mostra uma espécie de limitação em relação à eternidade mesmo. Uma queixa diante de Deus falando da fragilidade pessoal. A minha vista desmaia por causa da aflição, Senhor. Tenho clamado a Ti todo dia. É o versículo 9, o primeiro da nossa leitura. Tenho estendido para Ti as minhas mãos. É a coisa mais certa, correta, perfeita, necessária e acertada que uma pessoa pode fazer. Está sentindo qualquer tipo de necessidade, qualquer problema? Você pode falar com os irmãos, pode falar com os pais, pode falar com as pessoas que você se acerca, ou que você pode falar com 1000, mas você não pode deixar de falar com Deus. Então,
Já falou com quantos? Fale com Deus. Ou já falou com Deus? Fale com quantos for necessário. A minha vista desmaia. Uma forma até, não sei mas eu tenho 3 ou 4 versões, tudo assim. A minha vista desmaia, ou seja, a minha vista está começando a falhar, está falhando. Tenho clamado a ti todo dia, tenho estendido para ti as minhas mãos. Aí fica na dependência de Deus. Mostrarás tu maravilhas aos mortos? Como eles não tinham a doutrina da ressurreição e outras doutrinas sobre a eternidade, aí a esta pergunta teria uma retórica, uma resposta. Mostrarás tu maravilhas aos mortos? Possivelmente não, já que não tinha essa doutrina. A revelação foi Jesus Cristo, que é a plenitude da revelação. Mas, se não tem, então me socorre enquanto estou vivo. Mostrarás tu maravilhas aos mortos? Não, então me socorre. Ou os mortos se levantarão para te louvar? Não, então deixa eu te louvar, deixa eu te exaltar agora. Será anunciada a tua benignidade na sepultura? Não, na sepultura não tem atividade. Não tem atividade. Então, deixa eu me regozijar, deixa eu fazer a tua obra, deixa eu usar a minha visão. Está aqui neste salmo. Tudo partindo do versículo 9. A minha vista desmaia, a minha visão começa a fracassar. Eu estou tendo dificuldade para estudar, estou tendo dificuldade para ler, estou tendo dificuldade para visualizar, para ver. Estou tendo dificuldade para discernir o que eu estou vendo. Hoje tem tudo que é recurso e, além de tudo, um vocabulário apropriado, científico, muito embora ainda tenha rudez. Eu tive um problema gravíssimo, fui ajudado pela igreja de uma forma exemplar, amanheci sem nada e doente. E em 3 dias tinha 13 mil na minha conta e eu estava para fazer uma cirurgia particular. Totalmente inesperado, nunca esperei, porque eu não sabia nem que eu tinha mácula. Eu só pensava em mácula do pecado. Pois não é que tem mácula na vista. Existe uma membrana no nosso olho, uma membrana que ela pode ser perfurada, ela pode naturalmente, com o tempo, com a velhice. E sabe como é que os médicos lá, os clínicos falam? É um problema no o buraco da mácula. Eu não ouvi nenhum clínico falar que é uma membrana que tanto ela pode romper quando se enrolar. Ela pode se romper ou simplesmente sofrer uma dobra, uma espécie de dobra, mas causa exatamente distúrbio na visão. Na época do salmista não existia nem o conhecimento da técnica, nem o conhecimento ocular e muito menos teológico do futuro após a morte. E ele diz: os mortos se levantarão para te louvar? Será anunciada a tua benignidade na sepultura? Não, na sepultura não tem atividade. Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas? Estes eram os conceitos antigos. Que glória seja dadas ao nosso Deus, tudo mudou. Porque Jesus Cristo veio e tirou as trevas, baniu as trevas e se manifestou gloriosamente e ainda iluminou nossa vida. Será anunciada a tua benignidade na sepultura ou a tua fidelidade na perdição? Saberão as tuas maravilhas nas trevas?
e a tua justiça na terra do esquecimento. Isso é maravilha. Esse aqui no versículo 12, terra do esquecimento, eu acho maravilhoso. Por quê? Por que que a morte e o mundo desconhecido eram chamados, a morte e a vida desconhecida, eram chamados de terra do esquecimento, porque o sujeito morre o natural é esquecer. Por enquanto todo mundo se lembra. Por enquanto, todo mundo se lembra daquele senhor que morava lá, aquele indivíduo que criou aquele povoado, aquela cidade, aquele indivíduo que deu nome às suas terras. A princípio, todo mundo se lembra. Os que conheceram pessoalmente, os que conheceram por ouvir dizer, e depois, esquecimento total. Esquecimento total. Eu tinha um tio-avô que foi muito importante politicamente no Ceará. Mas sabe onde ele está? Na terra do esquecimento. Não conhecia Jesus. Não deixou descendentes. Meu tio-avô, muito bem casado, viveu muito bem, foi um homem, o chamado homem de bem do passado. Tanto tinha bens pessoal, quanto fazia bem às pessoas, quanto era uma autoridade na cidade. Mas eu não tenho nem noção, porque eu não tenho interesse em nada dos outros. E, além de tudo, eu seria o meu milionésimo parente, a família numerosíssima, a família de minha mãe. Então, sabe o que aconteceu com Manuel Francisco de Brito e com a sua esposa, praticamente criadores do município de Maria Pereira, hoje Mombaça, na terra do esquecimento. A única coisa extraordinária dele que permanece 100 e tantos anos depois do seu nascimento é a tumba que ele fez e chamou a atenção do Fantástico, chamou a atenção disto, daquilo na época. Porque é natural viver, morrer e ser esquecido. E o profeta de Deus, o salmista, diz: saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas, ou a tua justiça na terra do esquecimento? Eu, porém, independente de tudo, indiferente com tudo, envio a ti a minha oração de madrugada. Meus queridos irmãos, é maravilhoso ter paz com Deus, ter comunhão, paz com a igreja, criar condições de exaltar o Senhor e incentivar a exaltação ao Senhor. Faça alguma coisa. Você pode, eu posso, e eu sou um padrão para isso. Eu sou uma medida. Para isto, eu sou uma medida. Não, tem a música popular, o rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes. Eu sou apenas um pastor latino-americano, sem nenhuma importância, e faço. Por que você não faz? Se levante, se desperte, envie uma oração de madrugada e faça. E o Senhor te abençoe. A minha intercessão hoje é pelas viúvas e os viúvos. A viuvez, às vezes, parece uma tragédia, em vários aspectos. Mas eu passei em frente à casa de uma querida irmã. Viveu muito feliz. Viveu feliz. Viveu bem. O marido ganhava bem, era muito farto, mão aberta, muito
muito amigo, e criou bem os filhos, assistiu muito bem os filhos. E a casa está fechada e ela está vivendo com alguém. Eu não sei se ela está bem ou mal, só sei que não existe ninguém que se sinta feliz e bem em casa alheia. E por que que a casinha dela está fechada? Porque ele morreu. Ela não tinha mais condição de ficar só. E sabe quantas mulheres estão vivendo essa experiência? Milhões. Quantos homens estão vivendo essa experiência? Milhões. Oração pelas viúvas e os viúvos. Se você tiver oportunidade, visite um viúvo, uma viúva da sua amizade. Uma visita pode ajudar muito. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela vida, pela salvação, pela tua bondade e pelo teu amor. Deus fiel e justo, amado Senhor, guarda os meus irmãos, opera maravilhas, meu Senhor, em seus corações, dá graça, ensina, meu Senhor, a cada um de nós te servir melhor. Eu te amo, Senhor, e tu sabes o amor que eu tenho no meu coração. Tu sabes, Senhor, tudo, meu amor, a minha falta de amor, a graça que tu me deste, o zelo que eu tenho, as dívidas que eu tenho contigo, as dívidas que eu tenho ainda na tua igreja, alguma coisa, Senhor, que possa fazer, que devo fazer. Amado Pai, abençoe e guarda os meus irmãos, a tua igreja na cidade e no campo. E agora eu te apresento, Senhor, as viúvas, perdendo o seu lar, perdendo o seu espaço por causa da viuvez. Os viúvos, ó Deus, tendo que se adaptar à casa de filhos, à casa de noras ou à casa de estranhos. Ó Deus, viúvos que não têm nem família e estão indo para casas sociais. Meu Senhor, socorre, tenha misericórdia, fala com eles, os que te conhecem, ó Deus, fala com eles, os que não te conhecem, ó Deus, manda alguém, levar uma palavra do céu, de consolo e conforto e encorajamento. Deus bendito, socorre aqueles que após servirem a sua nação, a sua família, agora estão sozinhos. Pai bondoso, ouve a nossa oração. No santo nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.